E a dica dessa semana é sobre a ferramenta Check Raise. O Check Raise nada mais é do que você dar check fora de posição, esperar aquele oponente que está em posição sobre você fazer uma aposta e você reaumentar a aposta dele. É super simples, você deu check, o oponente apostou e você voltou a ele. Essa ferramenta, se ela for usada de maneira um pouquinho diferente, vai poder ajudar a você explorar várias fraquezas dos teus oponentes. Existem várias situações que você pode usar ela e, com algumas peculiaridades, ter um bom índice de sucesso nela. Você pode usar o Check Raise por valor, que é o que normalmente é usado, e você pode usar ela por blefe ou semi-blefe, que é muito pouco usado no Pot Limit Omaha. Sendo que ela é muito pouco usada, ela tem uma taxa de sucesso muito grande quando você está fazendo isso por blefe ou por semi-blefe. Como a gente já falou em todas as outras ferramentas, existe uma série de pré-requisitos para que essa ação, essa ferramenta tenha sucesso como blefe, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Quando usar ela, a melhor forma e o melhor oponente para você ter uma alta taxa de sucesso quando você aplicar um Check Raise. Uma das boas situações para você usar o Check Raise é para você combater o C-Bet. Isso, claro, você tende a fazer quando você encontra e identifica facilmente jogadores que C-betam muito. É bem fácil de enxergar isso. Você vai estar jogando há algum tempo e você vai ver que aquele jogador C-beta todos os boards. Ele foi o agressor pré-flop, no board ele dá o C-bet. No live é muito fácil de identificar. No online também é fácil, principalmente se você está usando um HUD, e é onde o índice de C-bet do teu oponente é muito alto. Claro, algumas especificações. Procura fazer isso, usar esse Check Raise em oponentes que C-betam muito quando você está jogando HU. Sempre você vai facilitar você usar uma ferramenta se você estiver jogando 1 contra 1. Quando tem mais oponentes, você pode tentar usar isso contra um oponente que você identificou, mas encontrar o outro armado e uma situação bem complicada que você só vai gastar fichas. Então, tente usar a ferramenta em jogadores que C-betam muito, em situações que você está em HU, jogando só 1 contra 1. Quando você tiver multi-way com mais oponentes, você vai jogar de uma forma muito mais honesta, muito mais valor. E uma outra atenção, um outro detalhe que funciona muito bem, é você usar isso em boards mais fáceis, boards estáticos, que não vão mudar muito. Um exemplo, por exemplo, é o Dama 7-2 num board. Bateu Dama 7-2, você deu check, teu oponente apostou e você vai para o Check Raise. Com boards Dama 7-2, com nenhum draw, com 3 cartas de cada uma de um naipe, você sabe que as únicas mãos que vão te pagar aí nesse board seriam trinca de damas, trinca de 7, trinca de 2 e possivelmente, às vezes, um Dama 7. De resto, o oponente vai largar todas as mãos. O rei dele fica difícil de ele pagar. O as, o próprio as e dama, que ele só acertou a dama, vai te foldar a mão, porque não tem nenhum draw ali e você está representando algo muito forte. É muito bom mesmo de fazer o Check Raise nessas situações. Muito melhor ainda se você tiver um blocker de uma dama na mão ou de um 7, que diminui muito mais o combo de mãos que o teu oponente pode ter para te pagar esse Check Raise. Você tem que ter atenção também para você fazer sempre a mesma ação quando você tiver valor e quando você estiver blefando. Procure fazer esse tipo de ação quando você também tiver trincas, se você vai fazer isso por blefe. Porque em algum momento você mostrou esse valor trincado num Check Raise, você vai fazer isso por blefe em outra situação e com certeza vai passar porque a memória do oponente vai estar ali no teu valor. Uma situação mais clara de entender o que eu falei em boards pareados. Digamos que você tem um board lá 2, 2 e 8. Você pode fazer esse Check Raise com 8 de blocker, por exemplo. Fica muito tranquilo. O oponente vai te pagar com raras mãos. Mas você também tem que fazer esse Check Raise quando você tiver 8, 8 na mão. Porque se o teu oponente visualizar que você fez isso com valor, vai ficar mais fácil de ele foldar e você confundir ele nas situações que você tem ou não valor. Então não adianta você também tentar sempre fazer um slow play quando você tiver um 8-8 e quando você tiver blefe, você jogar dessa forma dando Check Raise. Um jogador um pouco mais experiente vai ver que você está fazendo isso e vai passar um pouquinho de tempo e ele vai entender que quando você tem valor, você está fazendo slow play, só dando call. E fica sem sentido você estar dando Check Raise nele se em algum momento você mostrou que você estava nuts
fazendo slow play. Além do mais, se você tem esse 8-8, você pode encontrar um oponente com 2 na mão, que claro, não faz sentido aqui sobre o que a gente está falando, mas pode acontecer, você acha um 2 na mão e consegue extrair todas as fichas. Então presta atenção para essas dicas, que é o que vai fazer o teu check raise funcionar. É muito importante, vai aumentar a efetividade do teu check raise contra um c-bet do oponente, se você tiver uma equidade na mão. Um outro exemplo que eu posso dar simples para você entender é que num board As, 10 e 6, por exemplo, você tenha, para fazer esse check raise, uma broca e o 10. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir muito o combo de mãos do teu oponente que eles se pagariam. Por exemplo, o 10-10, o As e 10, se você tendo um 10, você diminui isso. Além do mais, você tem a broca, que pode te salvar em algumas situações, e você tem lá um backdoor de flush. Então dá uma analisada também, não faça isso completamente air, procure que você tenha alguns bloqueadores de cartas de mãos de valor do teu oponente e algumas saídas para a tua mão se você receber o call. São informações muito importantes para que você use o check raise contra a ferramenta c-bet do teu oponente. Todas essas informações que eu acabei de falar, se você unir ela e encaixar 4 ou 5 informações, 3 ou 4 das que eu falei, você vai entender que é um bom sinal, é um bom momento para você realizar o check raise por blefe contra um jogador que dá muito c-bet. A segunda situação que você pode usar o check raise de maneira efetiva é contra jogadores que fazem muito float. O que é o float? É você dar o c-bet e o teu oponente pagou em um board um pouco esquisito para que no turn você dê check e ele compre aquele board de qualquer maneira. Digamos que você tem uma mão de bom valor, por exemplo, um As, 10 e valete, num board 7, 8 e 3. Você é o agressor da mão, você abriu de UTG e você resolve c-betar aquele board. Afinal, você tem o As, tem a broca. A grande maioria dos oponentes experientes que estão jogando em posição vão dar call, quase que todo turn vai te complicar a vida, você não vai conseguir betar. Então ele floatou sabendo disso e naquele turn ele vai betar quase que todos os teus checks e você vai ter que desligar a mão. É uma situação para você combater muito bem também com o check raise. Procure ter uma equidade legal na mão, por exemplo, um backdoor de flush ou alguma coisa que aquele turn pode ficar um pouco mais agradável à tua mão, mas mesmo assim, você identificando aquele jogador que floata muito, você c-betou flop, ele foi lá e deu o call, no turn a tua mão deu uma melhoradinha, abriu um flush draw, você acertou um par que bloqueia alguma coisa que ele possa ter, você vai para o check, deixa ele tentar floatar, dando bet e você dá check raise no turn. Funciona muito, só que você precisa ter muita atenção para fazer isso contra oponentes que fazem o float. Não adianta você imaginar que ele está fazendo o float. Quando vê um jogador duro lá que trincou 8 no board 8, 7, 13, você faz uma imensa, desculpa a palavra, cagada de dar o check raise em cima de um cara trincado. A grande base para todas as ferramentas funcionar é você saber em qual oponente usar. Se você identificar o oponente, identificar as ferramentas que ele usa, e por isso toda essa nossa intenção de fazer as dicas sobre ferramenta, para você conhecer o que pode ser feito e usar isso contra os jogadores. Você identificou o que é float. Você viu que o jogador floata muito, que é ele te pagar em boards de todo tipo estranho para você dar check turn e ele fazer isso. E ele c-betar lá e ele betar no turn para você desligar a mão. Você identificou que ele usa o float. Ficou claro para você, você aprende o check raise e usa o check raise contra o float do teu oponente. Ele está toda hora dando call flop e betando turn em boards esquisitos para te ganhar a mão. Você encontrou uma equidade mínima, um flush draw, uma broca, identificou que ele está fazendo float, vai para o check raise que ele vai largar muitas vezes, só muito cuidado para fazer isso no oponente certo e tá tudo ok, vai funcionar muitas vezes, algumas vezes ele pode te dar o call, se você tem equidade pode bater, mas vai funcionar e eles vão foldar na grande maioria das vezes. Estuda todos os pré-requisitos, estuda o que precisa ser feito, que tipo de oponente, e isso eu tenho certeza que com o passar do tempo vai automatizar na tua cabeça e você vai identificar oportunidades, vai enxergar spots claros de usar as ferramentas
e vai ter efetividade e vai aumentar a tua lucratividade no Pot Limit Omar. E a terceira maneira e a mais gostosa delas de usar o check raise é por valor. E aqui eu vou falar um pouco diferente para você abrir a cabeça do que é dar esse check raise por valor. Não é só você fazer a trap no oponente, que você às vezes consegue, que é dar check call flop, check call turn e no river dar check raise nele. É uma situação um pouco mais específica e boa para você utilizar, principalmente em jogos live. Eu vejo a mais efetividade nisso, porque os jogadores não largam as mãos, mas com certeza também no online. Vamos dar uma hipótese de que você esteja flush draw e você apostou flop, tomou call. No turn, você apostou, tomou call. No river, completa o teu flush. Normalmente, 90% dos jogadores betaram flush draw, flop, turn, acertaram o river. O que você faz? Aposta para tentar extrair um valor. Mas aí você deixa de extrair muitas fichas. Por quê? Se você usar o check raise, fica muito melhor, porque o range do teu oponente de apostar esse river vai ser muito maior do que o range que te pagaria. Você tem o flush nuts e você apostou flop turn. Para você apostar river e tomar o call, o teu oponente tem que ter um flush. Primeiro você tem um, ele tem que ter o flush e ainda assim tem que ter o flush e tem que ter coragem de te pagar. Já que você tem o nuts, ele não tem o nuts. Agora você dando check, se ele não completou a sequência dele, ele vai tentar comprar esse flush e vai apostar. Se ele tem o flush, você vai dar check, ele vai apostar, porque ele enxergou que você não tem o flush, e você vai dar o check raise e vai explorar. Então, a maneira mais gostosa e mais lucrativa de você usar nessas situações, até onde você apostou as pontas, flop, apostou as pontas turn, acertou no river. Dá o check, dá a oportunidade do teu oponente blefar, ou dá a oportunidade do teu oponente apostar aqueles valores medianos, como aquela sequência baixa ou aquele flush baixo, e daqui a pouco você foi pelo flush nuts, check raise river, e ele resolve pagar, porque representa muito você estar fazendo isso com o as careca, por exemplo. Então, utiliza do check raise também para extrair valor, e você mesclando essas situações e dando check raise por blefe, dando check raise por valor, a cabeça do teu oponente vai virar uma confusão, e eu tenho certeza que você vai ouvir muito que quando ele folda você não tinha e quando ele paga você apresenta o nuts. Beleza? Boa sorte nas mesas, presta muita atenção nesse vídeo, revê ele, é um pouquinho mais avançado, é uma ferramenta um pouquinho mais avançada, mas funciona muito bem, se bem estudada, e aquele principal foco em saber contra quem você está fazendo isso. Até mais, até o próximo vídeo.